Irmãos, na semana passada nós encerramos a primeira parte deste grande sermão de Jesus Cristo, o conhecido Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, a maior pregação do Senhor Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, que Mateus relata aqui no seu Evangelho, lá do capítulo 5 até o fim do capítulo 7. E nessa primeira parte que nós já encerramos, Jesus pregou sobre as bem-aventuranças, que nós analisamos cada uma delas e vimos que elas nada mais são do que as qualidades, suas características dos verdadeiros discípulos de Jesus. Cada cristão verdadeiro, ele possui as qualidades relatadas nessas bem-aventuranças. São como se os passos necessários para que uma pessoa entre no reino de Deus, do qual João Batista e o próprio Senhor Jesus já haviam anunciado que esse reino havia sido inaugurado com a chegada do Messias. Então nós estudamos elas, nós vimos que as 4 primeiras bem-aventuranças, elas tratam de um progresso espiritual na caminhada cristã, enquanto as 4 últimas bem-aventuranças tratam do caráter cristão, um caráter que é transformado espiritualmente, e isso se reflete no relacionamento do cristão com as demais pessoas. Nesse conjunto aqui de 8 bem-aventuranças que nós analisamos, cada uma delas com muito cuidado, nós podemos destacar 2 delas como sendo as principais marcas que acompanham os discípulos de Jesus. Esse destaque de 2 em 8 não é algo feito por mim, mas pelo próprio texto bíblico, que coloca essas 2 bem-aventuranças em paralelo uma à outra. A primeira bem-aventurança nós encontramos ali no versículo 3, do capítulo 5, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A última bem-aventurança nós encontramos no versículo 10, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós podemos afirmar, de acordo com o texto bíblico, que não haverá uma única pessoa no reino de Deus que não possua essas características, que não seja pobre de espírito. Você não vai encontrar no reino de Deus nenhuma pessoa que não reconheça a sua miséria, a sua incapacidade, e que não reconheça que a salvação vem unicamente pela misericórdia de Deus ao enviar Jesus Cristo para nos salvar. Da mesma forma que você não encontrará nenhuma pessoa no reino de Deus que não tenha sofrido de uma forma ou outra algum tipo de perseguição por conta de viver uma vida em obediência a Deus, uma vida alicerçada nos princípios bíblicos e não nos princípios do mundo. Essa perseguição, ela é comprovada pela história. Veja a vida de Jesus, veja a vida dos apóstolos, veja a vida dos pais da igreja, veja a vida dos reformadores, veja a vida de cristãos que hoje mesmo vivem em países hostis ao cristianismo, e você verá uma perseguição não apenas de ideias, de conceitos, mas uma perseguição violenta do mundo contra o cristianismo. E como eu falei na semana passada, nós desfrutamos de um grande privilégio que Deus nos dá em nossos dias. Nós vivemos uma paz que muitos cristãos não desfrutaram ao longo de toda a história. Nós temos privilégios simples de como estar aqui hoje, reunidos em um local público, com uma placa bem grande aqui em frente, que possui uma Bíblia e uma cruz, convidando as pessoas para entrar. Nós temos essa liberdade de cultuar a Cristo de maneira pública e livre, coisas que muitos e muitos cristãos hoje e ao longo de toda a história nunca puderam desfrutar. Nós não sofremos nenhum perigo de morte por estarmos aqui. Nós certamente não estamos preocupados que possa entrar aqui o exército ou algo parecido e nos prender por conta da nossa fé. E isso é um grande privilégio se comparado com a maioria dos cristãos que viveram e que vivem neste mundo. Mas não pense, irmãos, por causa disso, que nós não passaremos por nenhum tipo de perseguição.
Vocês fizeram a postagem que eu sugeri na semana passada no Facebook? Semana passada eu sugeri que você postasse no Face algo defendendo o modelo bíblico de casamento, algo do tipo, para ver como você seria perseguido em questão de segundos. De alguma forma ou de outra, nós sofreremos se formos firmes nos nossos conceitos, se nós formos firmes biblicamente em tudo que fizermos. O ponto é que a Bíblia diz que a perseguição é certa para o cristão. Se tivermos fome e sede de justiça, se nós agirmos como pacificadores neste mundo, nós vamos atrair hostilidade. Jesus diz no texto das bem-aventuranças que isso é certo, porque foi isso que aconteceu com os profetas que viveram antes de todos nós. Ou seja, todas as pessoas que viveram suas vidas buscando obediência ao Senhor, buscando viver segundo a palavra de Deus, elas sofreram com mentiras, com injúrias e com perseguição. Isso ocorre porque essa é a resposta natural de um mundo que jaz no maligno, onde o espírito que atua agora é o espírito da desobediência a Deus. E esse é o ponto que nos conecta com o texto que nós veremos hoje. Lembram que eu disse na semana passada sobre os versos 11 e 12 aqui do capítulo 5, que eles são uma expansão da última bem-aventurança, e que esses dois versículos se conectam muito mais intimamente com o texto da sequência? Nós veremos isso hoje. O que nós precisamos entender para prosseguir no estudo desse texto é que os discípulos de Jesus, os verdadeiros cristãos, eles devem estar cientes sobre a perseguição. O cristão, ele não é pego de surpresa quando ele sofre rejeição das pessoas. O cristão, ele não perde o rumo, e muito menos a sua alegria, porque ele não é aceito pelo mundo por ser um seguidor de Jesus. E isso ocorre porque o cristão, ele sabe que a resposta natural do mundo em relação ao cristianismo é a perseguição. E estando ciente disso, o cristão passa ao próximo passo da sua caminhada, que é árdua, mas que é prazerosa e que há muita esperança nisso. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Acompanhe comigo a leitura. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Deus, soberano Senhor, nós te louvamos pela palavra de Deus, pelo texto bíblico que nós temos diante de nós, por essa revelação que o Senhor nos deu, essa revelação plena que nós temos na palavra de Deus. E hoje, livremente, nós podemos estar aqui estudando o texto sagrado, Pai. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é um livro divino, e nós precisamos do Teu Espírito intercedendo por nós, para que a gente compreenda o texto, e principalmente para que ele venha a ter frutos nas nossas vidas. Pai, que a gente realmente entenda o que é ser sal e luz neste mundo. Qual foi a Tua intenção ao falar essas palavras durante esse sermão pregado em uma montanha? Nos ajuda, Senhor, aqui, porque nós reconhecemos a nossa total incapacidade, as nossas limitações, Deus. E por isso, nós clamamos unicamente pela Tua graça aqui essa noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, depois de fazer parte do reino de Deus, o cristão passa a testemunhar sobre este reino que ele agora faz parte.
O cristão, ele deve dar um bom testemunho da sua participação no reino de Deus. E disso nasce a pergunta que será o alvo da nossa exposição aqui hoje. Qual é a atitude? Qual o testemunho que o cristão deve manter no mundo? E segundo veremos, na análise cuidadosa do texto, o cristão, ele testemunha a sua participação no reino de Deus de duas formas: conservando o reino que já foi inaugurado pelo Messias e anunciando, por meio do seu próprio testemunho, por meio da sua vida, as verdades sobre este reino. Então vejamos a primeira parte do testemunho de quem habita no reino de Deus. Nós devemos, como cristãos, conservar o reino aqui na terra. Então, vamos de novo para o verso 13 ali. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus, ele está olhando aqui para os seus discípulos que estão sentados ao seu redor e está dizendo: vocês são o sal dessa terra. E o nosso desafio aqui é buscar a intenção de Jesus ao fazer essa afirmação. O que Jesus quer dizer com isso? O que ele tem em mente ao afirmar que os seus seguidores são o sal da terra? E para a gente encontrar a resposta para isso, nós precisamos buscar na história do mundo antigo qual era a utilidade do sal para as pessoas que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus. E nós vamos encontrar, se fizermos uma pesquisa sobre isso, que o sal naquele tempo, ele era usado de uma maneira semelhante a nós hoje, como tempero, para temperar os alimentos. Era usado também como uma espécie de fertilizante, era colocado o sal, em pouca quantidade, no solo, para que o solo se tornasse mais fértil. Mas principalmente, a principal função do sal naqueles dias era ser usado como um conservante de alimentos. Nós estamos falando de um tempo onde a tecnologia da refrigeração não existia ainda. Então, para se conservar alimento, um pedaço de carne, por um pouco mais de tempo, bastava esfregar um pouco de sal naquela carne e isso duraria um pouco mais. Essa técnica nós vemos até hoje, nos nossos dias, né? Se usa para o charque gaúcho, acho que usa, né? Usa-se no bacalhau para conservar o peixe, usa-se o sal, fica lá mergulhado no sal. Então isso não é também nenhuma novidade para nós hoje. E como Jesus aqui no seu sermão, ele não especifica a função pela qual ele tinha em mente, nós devemos considerar que a intenção de Jesus era no uso mais comum desse elemento para as pessoas daquele dia. Se Jesus quisesse falar sobre uma outra função do sal, que não fosse a mais usual, ele certamente teria dito de forma direta. Mas ele não especifica. Então nós vamos considerar que Jesus está falando aqui sobre o uso mais comum. E, além disso, se nós compararmos a função dos cristãos neste mundo com o sal, no sentido de ser um conservante, vai parecer muito mais coerente com tudo aquilo que Jesus já pregou até aqui. Parece fazer mais sentido com as bem-aventuranças que ele havia acabado de pregar. Jesus está afirmando que os seus discípulos são uma espécie de conservantes deste mundo. E que virtudes o cristão possui para cumprir essa função? Jesus já listou nas bem-aventuranças. O cristão, ele tem fome e sede de justiça. O cristão age com misericórdia. O cristão é puro de coração. E principalmente o cristão age de uma maneira pacificadora. Repare na segunda parte do versículo 13. Ele vai dizer: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal dos nossos dias dificilmente perde o sabor ou perde as suas propriedades. Mas naquele tempo o sal ele era extraído de uma maneira diferente. E frequentemente ele perdia as suas propriedades. E a maneira que aquele povo tinha para saber se aquele sal que eles tinham estava apto para conservar o alimento era testando o sabor. Se aquele sal não tivesse mais gosto de nada, não tivesse mais gosto de sal, ele não estava apto, ele não serviria para conservar o alimento.
Então o sal que eles possuíssem em casa e que não tivesse mais gosto, aquele povo jogava fora. As pessoas jogavam nas estradas, na beira das suas casas, jogavam fora, ou ainda eles usavam nas lajes planas das suas casas. Naquele tempo as casas não tinha telhado, né? Era uma espécie de laje. E aí eles jogavam aquele sal que não tinha mais sabor nas lajes, porque o sal se solidificava e ele ajudava a conter as goteiras naquela casa. E como a laje era usada naquele tempo como um lugar de recreação, de reunião das famílias, acabava por aquele sal ser pisado também pelas pessoas. Então, tendo explicado o texto aqui, vamos tentar entender tudo isso agora de maneira prática. A Bíblia nos ensina que o homem é naturalmente inclinado para o mal. Naturalmente, o homem tomará decisões ruins ao longo da sua vida. Seja em relação ao seu relacionamento com o seu Criador, seja em relação à sua vida como sociedade, o seu relacionamento com as demais pessoas. E essa inclinação natural do homem para o mal gera uma consequência. Essa inclinação do homem para o mal gera uma decadência no meio em que ele vive. De maneira bem simples e clara, o homem é o agente que apodrece o mundo em que ele vive. Mas alguém ainda pode afirmar: mas o mundo que nós vivemos não é tão ruim. Do jeito que você está falando, nós deveríamos viver num caos completo, já que somos tão inclinados ao mal. E eu concordo, irmãos. Em muitos casos, em muitos lugares, o homem conseguiu produzir boas condições de vida para a sua sociedade. Existem vários lugares e países do mundo onde a qualidade de vida é excelente. Mas isso não é algo unânime. Nem todos os lugares são assim. O ponto é que Deus criou mecanismos para conter essa maldade inerentemente humana. Em especial, duas formas de conter a natureza caída do homem se destacam: a família e o Estado. Em famílias estruturadas, sólidas, existem transmissão de valores, existe hierarquia, existe disciplina. Todas essas características fundamentais que são refletidas na vida em comunidade. Filhos que não respeitam as suas autoridades dentro de casa, no seu lar, não respeitarão as autoridades lá fora. Filhos que não obedecem às regras do seu lar, ou que não tenham regras na sua casa, eles não obedecerão às regras da sociedade. E tudo isso se reflete na vida de uma nação. O Estado também possui um papel extremamente importante no controle da maldade humana. O Estado, ele possui a função de punir, de impor leis e normas. A espada está nas mãos do Estado para controlar e colocar ordem numa nação. Pegue qualquer um dos países que você considera um ótimo lugar para viver. Pega aqueles países que você pensa: eu gostaria de morar lá. O concurso é Estados Unidos, né? Todo mundo quer. Sonho americano, né? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Observe com atenção nesses lugares onde existe um padrão elevado de vida e qualidade de vida, esses dois pontos: a família, como a família é tratada nesses lugares, e o Estado. Da mesma forma, pegue e olhe para países menos desenvolvidos, aqueles lugares considerados como os piores para se viver, e verifiquem esses dois mesmos pontos: a família e o Estado. Nós não precisamos nem sair de casa para fazer essa reflexão, irmãos. Como está o nosso país hoje? Um caos, né? E muito disso é resultado de um Estado, de um governo inoperante e da degradação da família na nossa sociedade. E o que resta para o nosso país, então? O que ainda existe
de positivo aqui no nosso Brasil que impede que o caos ainda não seja maior? Os cristãos, irmãos. E aqui eu falo os verdadeiros cristãos. Aqueles que com um coração puro buscam tudo aquilo que é justo, buscam agir com misericórdia, que possuem atitudes pacificadoras. Os que se dizem cristãos, mas não agem com as características das bem-aventuranças, esses, segundo o texto, são insípidos, são crentes sem sabor. E segundo o próprio Senhor Jesus, não servem para nada, a não ser para serem pisados pelos homens. Jesus, ele veio inaugurar o seu reino, um reino de justiça na terra. E os seus discípulos estão neste mundo dando continuidade ao plano da redenção, que será consumado quando ele retornar. Agir como sal, ser como um conservante desse lugar onde vivemos, essa é uma das maneiras de testemunharmos que nós fazemos parte de um reino diferente, o reino de Deus, que foi inaugurado por Jesus Cristo. O segundo ponto que Jesus afirma ser a maneira de testemunharmos que nós fazemos parte do reino de Deus, é que o cristão deve anunciar o reino com boas obras. Versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu vou fazer também a leitura na Nova Versão Transformadora para ajudar um pouco na compreensão aqui do texto. Diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Da mesma forma que Jesus iniciou o versículo 13, ele inicia agora o 14. Ele é muito enfático, né? Ele diz: vocês são o sal da terra e agora vocês são a luz do mundo. Jesus não diz assim: olha, talvez, olha, irmão, se tudo der certo, vocês serão, quem sabe, o sal e a luz deste mundo. Não, ele diz: vocês são meus discípulos e vocês são o sal e a luz deste mundo. Agora, a comparação que Jesus usa é dos seus discípulos com a luz. E outra vez, a luz, ela possui significados variados na palavra de Deus. Você vai ver luz sendo usado na Bíblia como, por exemplo, sinal de pureza, né? Há várias comparações da Bíblia entre luz e trevas. Você vai encontrar a luz sendo usada no sentido da revelação da vontade de Deus. Você vai encontrar também luz no sentido de verdade e não de erro. Mas ao contrário da comparação com o sal, Jesus agora ele vai especificar muito bem qual uso da luz ele tem em mente. Veja novamente o verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Luz aqui para Jesus, ele está usando no sentido de iluminar, de brilhar. E o que os seus discípulos devem mostrar ao mundo são as suas boas obras. E aí, por isso, a primeira questão que nós devemos esclarecer é o que são boas obras biblicamente. Então, boa obra, segundo a palavra de Deus, é tudo aquilo que o cristão faz por ser cristão. Tudo que o cristão faz que reflita a Cristo, que reflita a justiça de Deus. Ou seja, são boas obras todas as vezes que o cristão agir movido por fome e sede de justiça. Toda vez que o cristão agir com misericórdia. Toda vez que o cristão tem atitudes pacificadoras. Agir dessa forma
não é algo naturalmente humano. O cristão, ele age sob um novo caráter que foi concebido por ação do Espírito Santo na sua vida. E por esse motivo, a luz que brilha do cristão para o mundo não é uma luz própria, mas é apenas o reflexo de Cristo na sua vida. E uma comparação que nós podemos fazer aqui para ilustrar isso é a luz do cristão comparada com a luz da lua. A lua, ela brilha à noite não porque ela tem uma fonte de luz própria, mas porque ela reflete a luz do sol. O sol, sim, possui uma luz vinda dele mesmo, da mesma forma que Cristo é a fonte de luz que apenas reflete na vida do cristão para que todos vejam. Só que agir assim, viver refletindo a luz de Cristo, como nós já vimos, atrai o quê? Hostilidade e perseguição por parte do mundo. E qual a reação natural de alguém que está sofrendo por perseguição? É se esconder, se retirar, fugir daquela situação. Não é assim que normalmente ocorre? Você está sofrendo por algum tipo de perseguição, a tendência é você se afastar, fugir daquela situação. E agora sim faz muito sentido o que Jesus vai dizer no verso 15. E eu vou ler aqui na NVT: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre o cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Lembram a conexão que eu falei que haveria do versos 11 e 12 com o texto de hoje? Aqueles versículos se relacionam diretamente com isso. É aqui que ocorre essa conexão. Os discípulos devem estar cientes da perseguição, devem estar conformados com isso, sabendo que essa é a resposta natural do mundo, o mundo que está em trevas, para que quando a luz de Cristo brilhar sobre eles, e quando o mundo reagir a essa luz com hostilidade, então os discípulos não deveriam se esconder, mas eles deveriam lutar para brilhar cada vez mais. Cada vez mais os discípulos deveriam anunciar a Cristo por meio das suas obras, por meio das suas atitudes. Eles deveriam testemunhar que o reino de Deus chegou a este mundo. E eles deveriam fazer isso por meio das suas ações. O testemunho cristão não é só palavras, mas é obras. São atitudes práticas. O discípulo de Cristo que se esconde é um discípulo que deixou de seguir o seu mestre. E aqui nós temos um campo imenso para aplicar isso para as nossas vidas. Nós temos um campo imenso para tratar sobre esse assunto, a respeito de nós que estamos aqui hoje reunidos em torno de Cristo. Nós que nos consideramos seguidores, discípulos de Jesus. E também para aqueles que desejam ou pretendem conhecer mais sobre Cristo e segui-lo. E eu vou aplicar aqui de maneira mais específica em relação ao nosso contexto atual, nosso país. Qual o papel do cristão em meio ao caos que nós vivemos no Brasil? Eu não quero ser aquele pessimista, que fica só dizendo que tudo dá errado. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma realidade. Nós cristãos, nós confiamos totalmente em Deus, na sua soberania. Não há caos que tire a nossa esperança no nosso Senhor. Ele está no cuidado de todas as coisas. Mas se nós analisarmos o contexto do nosso país, que esperança nós podemos ter de que realmente algo possa mudar em um tempo curto aqui no nosso país? O problema hoje não é só uma classe de políticos corruptos. O problema é muito maior do que isso. O que nós temos é o claro reflexo de uma sociedade sem Cristo. Uma sociedade que tem caminhado para a degradação moral, para a degradação social, e isso se reflete de várias maneiras. Pegue, por exemplo, a cultura do nosso país. Procure por grandes compositores, músicos, escritores, cientistas, matemáticos, físicos,
filósofos, historiadores, que o nosso país produziu nas últimas décadas. Olhe para o sistema educacional do nosso país. De onde surgirão pessoas capacitadas a mudar essa situação? De onde surgirão pessoas capacitadas a governar com justiça e com sabedoria a nossa nação? Sabe qual é o único lugar onde pode brotar pessoas capazes de fazer isso? Dentro daqueles que devem ser sal e luz deste mundo. É o único lugar que isso pode acontecer. Nós, cristãos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. É muito comum, irmãos, nós ouvirmos as pessoas falando que se pudessem, já teriam ido embora do Brasil. Se tivessem uma oportunidade, já teria deixado esse país. Enfim. Irmãos, isso é justificável, né? Chega um ponto que você perde as esperanças, você desanima. Realmente é tentador, tendo alguma possibilidade de migrar para um país com melhor qualidade de vida, com leis mais justas, você criar seus filhos em países onde hajam, né, uma moralidade mais alta, pelo menos, ou coisas do tipo. Só que fazer isso, irmãos, apenas com o propósito de ter uma vida mais fácil, é fugir da nossa responsabilidade como cristãos. Deus nos colocou nesse país. Deus nos colocou nesse estado. Deus nos colocou nessa cidade com um propósito. E nós precisamos assumir o compromisso de sermos sal e luz onde nós estamos hoje. Nós não podemos nos esconder. Quem vai defender a família se nós não estivermos aqui? Quem vai defender as crianças se nós não estivermos aqui? Quem vai lutar contra leis que não dão valor à vida humana se nós não estivermos aqui? Quem vai denunciar a corrupção se não estivermos aqui? Quem vai orar para que Deus interfira diante de tanta injustiça? Como eu li durante essa semana de alguém, que o nosso país não precisa de uma intervenção militar, nosso país precisa de uma intervenção divina. Nós sabemos que Jesus voltará, e Ele vai fazer a sua intervenção final, mas hoje a intervenção divina acontece por meio dos crentes. E onde está o sal deste mundo? Onde está a luz que deveria brilhar? Se como cristãos nós constatamos uma degradação educacional, cultural no nosso meio, o que nós devemos fazer como cristãos? Promover educação e cultura em nossos lares. Nós devemos, como comunidade, fazer isso. E nós devemos impactar tantos quanto possam estar ao nosso alcance com isso. Se nós nos decepcionamos com a educação dos nossos filhos nas escolas, sejam públicas ou particulares, o que devemos fazer? Quantos de nós temos orado sobre isso? Você já orou alguma vez para que Deus levante irmãos em Cristo para trabalhar em um projeto de uma escola com princípios cristãos? Uma vez você já orou sobre isso? Você já parou para pensar em como você poderia fazer algo sobre isso? Como você poderia contribuir com um projeto assim? Você já pensaram no impacto que isso poderia ter na nossa cidade? Irmãos firmes no Senhor, conduzindo uma instituição de educação, firmada em princípios bíblicos, ensinando para as crianças os valores da palavra de Deus. E aí atendendo as crianças da nossa comunidade e respingando para várias e várias outras crianças da nossa cidade. Qual o impacto de algo assim a longo prazo? Ah, pastor, mas nós somos tão poucos.
Nós mal conseguimos manter as despesas da igreja, sim, irmãos. Hoje nós somos poucos, mas Deus está do nosso lado, irmãos. Que medo a gente poderia ter? Nós devemos pelo menos orar sobre isso. Irmãos, o século XVI estava vindo da idade das trevas. E poucos homens produziram uma reforma. Eles mudaram o mundo da idade das trevas para a idade da luz. Poucos homens fizeram isso, porque Deus estava do lado deles. E esse exemplo da educação, irmãos, é só um de muitos que poderiam ser dados sobre como fazer diferença no meio em que vivemos. Só que para que isso aconteça, para que a gente faça realmente diferença, e para que essa diferença dure a longo prazo, tem 2 pontos importantes que devem ser observados de acordo com o texto. O primeiro é que a nossa influência depende muito do nosso próprio caráter como cristãos. A intensidade da nossa luz dependerá de quanto Cristo é refletido por meio do nosso caráter. Se nós estivermos firmes em Cristo, automaticamente nossa luz refletirá como um farol a longas distâncias. Agora, se nós formos crentes vacilantes, crentes que em cada dificuldade foge ou se esconde, crentes que não fazem o mínimo que se espera de um crente, que é ler diariamente as Escrituras, ter uma vida de oração, onde cada vez que é confrontado pelo mundo e seus valores, sucumbe a eles, então, irmãos, nós seremos pequenos vagalumes andando durante o dia. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos nos firmar cada vez mais na palavra de Deus. Nós precisamos lutar diariamente contra um mundo que cada vez mais caminha para a sua própria degradação e destruição. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, para que a nossa luz brilhe forte, brilhe por muito tempo, é extrair uma lição importante do exemplo de Jesus aqui. Neste momento, ele está no Sermão do Monte, ensinando a outros homens. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a própria luz. Mas ele ensinou outros homens a brilhar. Ele ensinou outros homens a refletir a sua própria luz. E Jesus, ele fez isso tão bem, que o cristianismo ganhou o mundo por meio desses poucos homens que o seguiram. Nós devemos assumir um compromisso fiel de ensinar a outros. Nós precisamos ensinar e pregar o evangelho bíblico hoje, mas nos assegurar que as próximas gerações também transmitirão esse mesmo evangelho para a próxima geração. Essa é a forma de nós desenvolvermos uma igreja biblicamente. Se nós fizermos isso, nós podemos confiar que as nossas crianças, elas serão luzes muito mais fortes do que nós somos hoje. Nós devemos discipular fielmente outras pessoas, para que essas outras pessoas discipulem fielmente outras, e assim por diante. Nós, os cristãos, temos o dever e o chamado de Deus de sermos sal e luz neste mundo. Nós devemos iluminar um mundo de pecado e de trevas. E nós devemos fazer isso refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas e nos empenhando em deixar outros luzeiros que farão o mesmo nas futuras gerações. Fazendo isso, irmãos, se nós conseguirmos, se Deus nos sustentar nessa tarefa, não espere nada menos do que um dia ouvir do Senhor no céu: muito bem, servo bom e fiel. Então, no texto de hoje, irmãos, nós vimos Jesus dando continuidade ao seu ensino,
por meio desse grande e rico sermão, o Sermão da Montanha. Jesus aqui está mostrando como deve ser o testemunho daqueles que fazem parte do reino de Deus. Um testemunho que envolve conservar o mundo em que vivemos e também anunciar esse reino por meio de boas obras, de atitudes que demonstram o caráter de Cristo em nós. Seremos sal e luz neste mundo quando nós agirmos de acordo com as bem-aventuranças. E viver dessa forma, irmãos, vai produzir bênçãos para nós mesmos, vai produzir salvação para outras pessoas e vai produzir principalmente glórias ao nosso Senhor. Viver assim não é algo opcional ao cristão. Lembre-se das palavras de Jesus ao falar para os seus discípulos tudo isso que foi relatado aqui pelo apóstolo Mateus. É como se Jesus estivesse falando para cada cristão. Se você se considera um cristão, essas palavras de Jesus aqui são para você. Vocês são o sal e a luz deste mundo. Não se escondam das suas obrigações. Jesus os colocou aqui, neste lugar, com um propósito. E esse propósito é refletir o seu caráter para a glória de Deus. As nossas vidas, nós só teremos dois caminhos, irmãos. Ou refletiremos a luz de Cristo, ou refletiremos as trevas do mundo. Qual caminho você tomará? Leve essa reflexão para essa semana. Que caminho você tomará na sua vida? Buscar ser um luzeiro que reflete a luz do nosso Salvador, ou permanecer da maneira que está, apenas transmitindo as trevas deste mundo? Vamos orar, irmãos.